o decidir ter um consultório juntos foi, a gente não quer ver de plantão, a gente não pretende bater ponto o resto da nossa vida. Muita gente sonha, muitas pessoas sonham, poucas pessoas têm persistência, poucas pessoas são diligentes. E pra gente chegar onde a gente quer, primeiro a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? E tem que ter metas. As metas, elas têm que ser atingíveis, né? Elas têm que ser mensuráveis, só que elas têm que ser desafiadoras também. Mas quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram quando começaram a abrir essa primeira clínica? E principalmente nessa dinâmica de casal também. Como Márcia Financeira e Marketing, eu sou comercial e operacional, a palavra final é do CFO, é da COO, independente se a gente concorda ou não. A gente não precisa andar em unanimidade, mas você pode discordar e andar em unidade. Unidade é, estamos juntos. A decisão é nossa. O médico é treinado para ter medo. E um dos medos é, não posso gostar de dinheiro. Gostar de dinheiro é errado. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, podcast aqui da Gestão DS. Se você está na terceira temporada e ainda não me conhece, eu sou o Felipe, sou cofundador da Gestão DS, host aqui do podcast. E a nossa missão como empresa é ajudar médicos, médicas, profissionais da saúde a construir negócios melhores, um pouquinho diferente do que a gente faz com vocês lá no software, né? Através de sistema, através da parte financeira, de agenda, de prontuário. Aqui a gente faz isso através de conteúdo. Sempre com grandes convidados, especialistas, médicos. E a gente, pessoal, para encerrar essa terceira temporada, vocês pediram lá na primeira temporada um episódio dos desafios da gestão e como empreender em casal. A gente vê muito isso na nossa base, né? São muitos médicos que são casados, que têm um marido como administrador, a esposa como administradora. E quando lançaram esse tema pra gente, a gente falou assim, não, a gente vai fazer com essas pessoas aqui. A gente listou lá na primeira temporada e que bom que deu certo. E hoje eu tô recebendo, que eu tô muito feliz de estar recebendo, a gente é fã, a gente conhece o conteúdo de vocês há muito tempo aí, já participou das Doutores de Negócio também. Isso aí. E eu tô tendo o prazer hoje aqui de receber a doutora Bárbara Correia, que é a dermatologista, empresária, palestrante, CEO da clínica MWB e também CEO dos Doutores de Negócios. E junto com ela, o Dr. Márcio Wallace, cirurgião plástico, empresário, palestrante. E ao lado da doutora Bárbara, também é CEO do MWB e dos Doutores de Negócio. E é claro, né, gente, também são um casal do que a gente quer conversar sobre hoje, né? Eles são casados, têm uma família linda. E principal título aqui, então, espero que eu não errei aqui, que são pais da Ana, da Gabriela e do Daniel. Isso aí. É isso mesmo? Perfeito. Doutores, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês, viu? Obrigado você, é uma honra, né? Obrigada, Felipe. Finalmente conseguimos, né? Verdade. Fazia um tempinho que a gente queria marcar esse episódio isso. e a gente conseguiu. Que Conseguimos. bom. Nosso primeiro episódio aqui no Rio de Janeiro. Olha só. É mesmo? Que tenham muitos ainda. Que bom, obrigado mesmo. E aí, doutores, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu sei que a trajetória de vocês é extensa. Eu lembro, eu participei lá dos Doutores de Negócio, eu vi bastante vocês contando, inclusive tem uma parte dos Doutores de Negócio sobre como montar a sua trajetória. Mas eu queria entender, claro, contando um pouquinho de forma resumida, né, toda essa trajetória de vocês. Mas quando é que veio a decisão de empreender juntos, de terem a clínica juntos? Sempre foi o que vocês pensaram? Foi uma oportunidade? Quem é que falou, vamos empreender, vamos abrir uma clínica? Na verdade, acho que isso foi muito fluido na gente. Eu e o Márcio, a gente sempre teve uma comunicação muito aberta, né? De dizer muito um pro outro sonhos. Eu sou filha de médico, então tinha uma visão um pouco mais médica do negócio. O Márcio sempre teve um desejo de empreender. Mas desde muito jovens, a gente teve algo bem importante, que eu entendo, Felipe, que é alinhamento de sonho e expectativa. Perfeito. Então, a gente sempre se comunicou muito sobre o que o outro queria, né? E a gente sempre decidiu caminhar juntos nas decisões. Então, o decidir ter um consultório juntos foi, a gente não quer ver de plantão, a gente não pretende bater ponto o resto da nossa vida, então a gente quer começar alugando um consultório. E do alugando um consultório, à medida que a gente foi crescendo profissionalmente, tendo mais fluxo de pacientes, aquele 2 turnos não era mais suficiente para suprir os dois, chegou um ponto que a gente entendeu que a gente podia, então, comprar a nossa clínica, ter o nosso próprio negócio. A gente já tinha investido antes de mudar para o Rio de Janeiro, quando a gente veio fazer a especialização aqui, a gente tinha investido numa sala comercial lá em Porto Alegre. Foi o nosso primeiro investimento, assim, em um imóvel, né? Então, a gente vendeu a de lá para comprar nosso primeiro consultório aqui. Mas foi algo de visão de vida. Desde sempre a gente entendeu que a gente não queria ver de plantão, que a gente gostaria de trabalhar no consultório e sempre privado. A gente nunca optou pelo plano de saúde, né, amor? É isso aí. E a visão sempre foi de caminhar junto em todas as áreas, né? Em todas as coisas. Eu acho que quando o casal sempre precisa ter as suas individualidades, né? Tem que ter a sua história própria, mas eu acho que fica mais fácil de construir
tudo que a gente quer construir quando a gente caminha juntos, né? Então, como os dois são médicos, né? Quando são dois de áreas diferentes, fica mais em paralelo, mas os dois sendo médicos não fazia sentido, ainda mais os dois na área da saúde emocional, que é a estética, né? Não tinha muito como pensar diferente disso, na nossa opinião. Que bom. E aí é legal porque vocês passaram por, basicamente hoje, quem vê a clínica MWB, puxa, clínica grande e tal, mas quem conhece vocês ali dos bastidores sabe que vocês começaram pequenininho, com a clínica pequena, e às vezes a pessoa só vê que, não, mas não serve para mim. E a ideia hoje, durante o nosso papo, a gente tem clientes de todos os estágios, né? Desde aquele cliente que a gente chama de profissional autônomo, que está lá alugando um horário, até a clínica grande, né? Passa aí pelo consultório, a clínica média, chega na clínica grande. Então, a nossa ideia ao longo do papo é falar um pouco desses desafios de empreender, mas ao mesmo tempo, como é que isso reflete aí na dinâmica de vocês no casal também, né? Como é que vocês tomam essas decisões. E aí, se vocês conseguirem lembrar lá do início, né? Eu sei que hoje bastante tempo de trajetória, mas quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram quando começaram a abrir essa primeira clínica e principalmente nessa dinâmica de casal também? De como conciliar essas coisas, quais foram os aprendizados, os erros que vocês cometeram aí pra gente passar pro pessoal que tá passando por essa fase. Acho que o primeiro... Eu vou falar de um acerto e de um erro. Perfeito. Tá? Eu acho que o grande acerto foi entender que a gente pode e deve caminhar juntos e que a prospecção de futuro tem que virar objetivo, certo? Muita gente sonha, muitas pessoas sonham, poucas pessoas têm persistência, poucas pessoas são diligentes. E pra gente chegar onde a gente quer... Primeiro a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? E tem que ter metas. Então a Bárbara falou, a gente sabia desde o início que a gente não queria continuar fazendo plantão. Isso. Certo? Mas não é assim, eu vou chutar o balde, largar os plantões, sentar aqui e ver o que acontece. A gente foi colocando metas. Então à medida que a gente percebia que tinha uma renda, que é variável, obviamente, mas que a gente conseguia ter uma constância. Por exemplo, eu tinha pelo menos 2 a 3 cirurgias por mês constantemente. Bárbara tinha X pacientes constantemente, gerando uma renda recorrente. Bom, se eu já tenho estabilidade nessa renda, eu posso largar um plantão. Aumentei a minha renda. Já tinha esse plano. Já tinha o plano. Então a gente foi primeiro deixando o plantão de final de semana, depois deixando o plantão noturno, depois deixando o plantão de vez. Então a gente fez metas, né? A gente fez de uma forma gradativa e as metas elas têm que ser atingíveis, né? Elas têm que ser mensuráveis. Só que elas têm que ser desafiadoras também. Então, a gente colocava esse desafio de deixando os plantões. E eu lembro claramente, assim, eu deixei plantão depois do Márcio. Como eu celebrei, e ó que eu odiava fazer plantão, mas como eu celebrei ele deixar de fazer plantão. Então, a gente também entendeu que ele estava mais tempo no plantão, tinha mais tempo de formado. Então, que ele também seria o primeiro a deixar de fazer plantão. Então, a gente foi criando as metas e celebrando os ganhos, que isso eu acho que é bem, bem importante, né? Atingimos qual que é a celebração, reconhecimento. Então, acho que isso é bem bom. Eu acho que erro... Posso falar do erro? Ou tu tem uma em mente? Eu também tenho um. Acho bom, eu tenho um erro bem claro assim na trajetória, mas pode falar primeiro. Vamos ver se é o mesmo, então. A do marketing. Foi o meu erro. Pode falar, o meu erro era outro. O meu grande erro foi ter parado de fazer marketing. Não, tráfego, na verdade, né? Não marketing. Na época... Você colocava R$300 no tráfego, vinha 50 pacientes. Era uma coisa mais linda. 2014, né? Era hoje, todos os anos, sem exceção, sobe cada vez a entrega é menor, né? Exato. É isso. E assim, eu na época descobri, entre aspas, o gerenciador de anúncios do Facebook. Eu não sabia mexer no Facebook, não era gerenciador de anúncios ainda o nome. Mas eu entrei lá, descobri... Falei, meu amor, existe um negócio aqui, ó. Se a gente colocar um pouquinho de dinheiro, ele entrega o nosso conteúdo e vai vir gente. E eu me lembro claramente assim, a gente tinha uma renda baixa e tinha contas altas, porque o valor do aluguel do consultório que a gente estava, né? Um turno na sexta-feira de tarde, que a gente dividia esse turno. Se era paciente dela, ela ficava na sala, eu ia dar uma volta. Se era o contrário, ela ia dar uma volta. E esse um turno custava mais do que metade da minha bolsa de residência. A gente morava na zona sul do Rio de Janeiro também, que era caro também. Exato. Então, padrão... A gente sempre viveu... Assim, a gente gostava de ter uma vida boa sem esbanjar. Então, assim, a gente não gastava dinheiro com supérfluo, mas a gente queria viver num lugar legal. E aí, era muito caro essa conta pra gente. E eu me lembro que eu falei pra Bárbara assim, amor, se eu colocar R$300 era tipo 10 a 15% da nossa renda, entendeu? R$300 no anúncio, pode ser que venha uma paciente.
Se vierem 2, já pagou. Se uma delas fizer cirurgia, já deu um lucro enorme. E aí eu comecei a fazer e começaram a vir pacientes. E depois tem uma história mais longa que foi uma das coisas que alavancou a nossa carreira. Mas o que aconteceu? Eu fiz por um tempo e os posts, Felipe, eram assim, as coisas mais simples do mundo e totalmente éticas. Mas só pelo fato de eu estar fazendo publicidade, naquela época já gerou um desconforto, as pessoas já se incomodaram. E aí, por medo, eu parei de fazer. Se eu não tivesse parado de fazer, eu teria milhões e milhões de seguidores hoje, porque naquela época, qualquer 10, 20, 50 reais chamava muita gente. Mas perto do final do último bloco a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, eu quero voltar um pouco nesse ponto, mas e o teu aprendizado, assim, o teu erro, doutora? O aprendizado é ter muita clareza dos valores negociáveis, então acho que na jornada a gente vai sendo exposto a situações que te colocam o teu valor à prova, né? E aí você saber o que é negociável e o que é negociável. E a gente tomar decisões de sempre o que é inegociável, a gente caminhar juntos. Acho que isso é algo bem importante. E o que eu acredito que a gente errou foi na juventude ali, a gente ser a gente confiar demais nas pessoas e às vezes fazer coisas sem contrato. Uhum. E uma das vezes que a gente faliu, não foi uma só, a gente algumas vezes já teve completamente negativo nas contas, e é normal da vida do empresário, assim, não tem a menor vergonha de falar, porque é a vida do empresário, a gente ousa, né? É uma montanha-russa, né? Um dia a gente tá lá em cima. Exato, tá tudo bem. Mas uma das nossos motivos de falência foi porque a gente fez confiou que a obra da nossa clínica, essa primeira clínica que a gente fez, ia ser feita por uma empreiteira que era de um pai de amigos nossos. Uhum. E a gente não revisou o contrato, enfim, ele declarou falência. Sem terminar nossa obra, a gente teve que fazer tudo de novo. E na época, eu lembro que como a gente voltando naquele contrato e viu que não tinha prazo e a gente não amarramos o contrato direito, foi um dos grandes aprendizados, que grandes amigos fazem contrato, assinam termo, acordam as coisas com clareza. Então, acredito que foi um erro que nos levou a um aprendizado muito grande. Foi mesmo, porque agora, meu irmão, da nossa última clínica, que é essa bonita que você citou, eu fiquei 6 meses negociando cláusula de contrato antes da gente assinar. Não, perfeito. 6 meses brigando por cláusula de contrato. E aí, até daí a gente tem o costume de sempre, às vezes, perguntar, né? O que tu, olhando para o passado, fica fácil, né? O que tu mudaria? Mas a gente gosta de perguntar algum erro que vocês passaram, que foi um aprendizado que vocês não deixariam, se voltasse no tempo, erraria de novo. Teve algo que marcou, que fez com que vocês aprendessem muito nesse início de trajetória? Foi essa questão do contrato, que foi melhor ter talvez quebrado com uma clínica pequenininha? Ou teve algum outro que marcou vocês bastante na jornada? Acho que muitas vezes nós dois somos ousados, mas eu tenho uma visão muito positiva, né? Então, de repente se precipitar em algumas decisões de investimento financeiro, que se a gente tivesse se organizado um pouco melhor, teria deixado a gente menos apertado. Uhum. Porque assim, eu acredito, né? Então eu vou. E dá certo. Só que muitas vezes isso requer muita energia, porque financeiramente às vezes não é o momento mais adequado. E eu vou te falar, eu não me arrependo. Não sei se o Márcio se arrepende. Eu vou te falar, Felipe, eu não consigo me arrepender de nenhuma vivência. Até porque eu acho que faz parte do processo do ser humano, né? Do aprendizado, né? Então assim, não tem nada que eu olhe na minha vida lá atrás e falo, nossa, eu me arrependo de... Não. O que foi que eu aprendi? É a minha mentalidade. A minha mentalidade, ela é muito positiva. Mas eu sei que se a gente tivesse feito mais conta em alguns momentos, talvez a gente tivesse se apertado menos na jornada. Então, acho que isso foi um erro que gerou aprendizado. Eu tenho uma mentalidade bem diferente nesse sentido. Eu acho que a gente tem que se arrepender do que a gente errou. Uhum. Não tô falando de pecado, Márcio. Não tô falando de pecado. Tá. A gente tem que se arrepender dos erros que a gente comete. O que não quer dizer que a gente tem que se condenar por esses erros, né? A gente tem que tirar disso o aprendizado. A Bárbara falou de cristianismo, né? A Bíblia diz que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Então, em todas as coisas eu tenho que deixar ele trabalhar em mim. Então, eu acho que eu me arrependo sim de coisas, por exemplo, de não ter lido melhor o contrato, de ter deixado de fazer o marketing, de ter talvez confiado em algumas pessoas que não deveria ter confiado. Então, eu me arrependo, mas o que não quer dizer que eu me condeno. Eu acho que faz parte do processo de crescimento. Eu acho que uma das grandes coisas que aconteceu, a Bárbara citou rapidamente assim, é que este erro de contrato nos fez aprender. E anos depois, um dos nossos líderes olhou para nós e falou assim, mas amigo que é amigo assina contrato e ele não tem problema porque ele pretende cumprir. Uhum.
Ele pretende fazer o que ele tá acordando contigo. Se ele é teu amigo, ele não tem problema nenhum em assinar um contrato contigo. Agora, o cara que se diz teu amigo e não quer assinar o contrato ou não quer revisar a cláusula, alguma coisa tá errada. Será que ele é teu amigo mesmo? Por que ele tá evitando assinar algumas coisas? Ele tem medo de não cumprir ou ele tá pensando em não cumprir? É mais ou menos como assim... Quem não teve nada não vai ficar com é isso. Eu vou casar pensando em separar, eu vou casar pensando em separar ou eu vou casar pra viver a vida inteira e enfrentar o que tem que enfrentar? Porque aí, se tu já pensa em casa, já pensando, deixa eu fazer as cláusulas de separação aqui, a chance de dar errado é muito maior, concorda? Então acho que tem que ser tudo pensado e se você confia, entendeu? Total. E a gente falou um pouquinho desse início, né, da clínica já pequenininha, e vocês passaram por essa jornada, a gente chega ali numa clínica média, assim, né? E é muito legal, acho que vocês devem ter tido esse sentimento também, a Gestão DS, a gente começou com um sonho de 3 guris lá no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, de querer fazer software de gestão para clínica consultório, sem ter ninguém na área médica, né? Foi quando? Que ano, filho? 2016. A gente saiu da faculdade, um projeto de TCC, vai dar tudo certo, só botar dinheiro no tráfico, nenhum médico comprava. Aí a gente ia de porta em porta, foi bater, aí conheceu o David, daí as coisas começaram a melhorar também. Mas é muito legal, porque a gente começou em 3, hoje são quase 80 pessoas. E tem um certo momento, assim, de qualquer negócio, seja uma startup, seja uma clínica, que tu começa a perceber que aquele negócio, ele não é só mais teu, né? Que tu já tem famílias ali dentro. Como é que foi para vocês isso? Começou com um sonho pequenininho de 2 médicos, e quando é que vocês perceberam? A gente é muito mais... A clínica MW é muito maior só que nós dois, assim. Como foi perceber isso? Por que vocês perceberam isso? Foi um nível de processo, um nível de cultura que vocês já tinham dentro da casa? Como é que foi essa trajetória aí? A gente sempre entendeu que não seríamos só nós. A nossa visão, e sem ninguém nos ensinar, foi: a gente tem que ter uma clínica que tenha um nome acolhedor, a gente tem que ter um lugar onde outras pessoas possam crescer conosco, porque se a gente tinha o desejo de não só trabalhar com médicos e empreender, a gente também precisava construir talentos. Então, foi algo muito intrínseco nosso. Muito. Talvez pela forma que a gente foi criado, tanto pelos nossos pais, ambos famílias têm como valor contribuição. Então, a gente tem algo de contribuir, de dar, se envolver, tanto os meus pais quanto os Márcios. Então, a gente tem esse princípio de quem divide multiplica, faz parte da nossa essência. Então, acho que isso faz muito. Temos nossos defeitos, mas orgulho não é um. Orgulho sim, né? Temos orgulhos em áreas... Orgulho no sentido de arrogância, de soberba. De soberba, né? A gente não tem soberba como uma falha de caráter. Temos outras falhas, mas essa não é. Então, a gente nunca quis ser a Bárbara ou o Márcio. Ou se eu quis, foi por um período... Até quis, mas por um período curto. Quando eu me dei por mim, eu falei, não, não é o que eu quero pra mim. Então, quando a gente decidiu que a gente compraria a clínica, o Márcio já tinha auxiliar de consultório, então ele já tinha fisioterapeuta, eu trabalhava com ele, e que já é a instrumentadora dele. E quando a gente decidiu comprar a clínica, eu estava grávida da Aninha. Então, eu já comecei a entender que eu precisava ter outras médicas além de mim. Então, essa decisão de comprar a clínica já tinha o nome MWB antes de a gente ser MWB. Então, Medicine with Beauty, que é a MWB, já existia a marca. Quando a gente decidiu comprar, a gente já começou... Desculpa só, antes de tu contar, eu sempre achava que MW era por causa de Márcio Wallace e Bárbara. MW e B. Todo mundo pensa, mas foi algo que Deus deu pra... Meu Deus, cara, como... Foi totalmente estruturado, foi muito bem pensado. Mas foi intencional. Mas eu pedi pra Deus que eu criei um nome que usasse as iniciais, mas que transmitisse uma mensagem. Medicine with Beauty, medicina com beleza, é o que a nossa filosofia. Então, quando nós decidimos que compraríamos a nossa primeira clínica, 75 metros quadrados, a gente já tinha a Claudinha, que era fisioterapeuta do Márcio. Antes de abrir a clínica, a gente já contratou secretária e técnica de enfermagem. E eu já observava a Aline, que hoje é a nossa braço direito, que é a gerente médica de lá. Eu observava ela durante a dermato. Ela era uma menina extremamente dedicada. Ela era uma menina que ela era tesoureira, então ela tinha diligência com o dinheiro das outras dermatos lá. Então, eu sou muito quieta, né? A Aline falava, tu era tipo um tatu, assim, tu nunca tava no hospital. Ou tu tava trabalhando, ou tu te enfiava num buraquinho, né? Então, isso faz parte da minha personalidade, mas eu sempre a observei. Então, no momento que a gente comprou o consultório, antes de nos entregarem, eu chamei ela para conversar e falei, eu queria te fazer um convite, então, para trabalhar conosco. Em seguida, a gente chamou uma outra colega minha, que era dermatopediatra, chamamos a Dani, que era cirurgia plástica. Então, a gente, antes de abrir o consultório, a gente já tinha uma equipe. Que ia para nossa casa fazer treinamento, não tinha nem consultório. Então, fazia treinamento de fluxo, treinamento de tecnologia, atualização, não tinha nem consultório, mas tinha equipe. E elas compraram um sonho com a gente, né, amor? Foi. Então, ia a Claudinha, a Dani, a Aline, a menina que tá até hoje conosco, que é a nossa secretária, né? Porque hoje ela é sucesso do cliente. A gente contratou ela por um Zoom
Skype. Um Skype na época. Trouxemos Skype. ela de São Paulo, tá até hoje conosco. E foi isso. Então, acho que a gente faz muito parte de quem nós somos na nossa... Quando a gente faz a timeline lá no Doutor de Negócios, que a gente vai falando sobre a jornada, eu e o Márcio, a gente foi muito ensinado por igreja, discipulado, mas também no processo da Barry. A Barry é uma metodologia de imersão, né? Que se usa nos Estados Unidos. Que foi a que nos foi ensinado para fazer Doutor de Negócio. Na metodologia Barry, Sandro Suck foi quem nos ensinou. Ele te ensina a fazer tua timeline e fazendo o levantamento dos seus valores de vida. Então, hoje, quando eu olho para nossas decisões, elas estão completamente vinculadas aos nossos valores de vida. E porque, apesar de nós sermos muito diferentes e termos formações familiares diferentes, os nossos valores fundamentais são os mesmos, meu Márcio. Os mesmos valores fundamentais. E por isso que a gente consegue permanecer junto, apesar de todas as dificuldades. Então, os valores, eles determinam as tuas ações. Então, tá dentro da gente, não é nem algo que é intencional. E hoje, quando a gente olha para a intencionalidade de como as coisas são feitas, o que se recomenda na gestão, a gente vê que muito está na nossa intuição, sabe? Já estava sendo feito, né? Eu lembro que a gente... Bom, eu vim da administração, né? Sim. Mas eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou, que assim, a primeira vez que eu descobri como se faz de verdade missão, visão e valores foi com o David. Sim. O David, ele... Porque assim, primeiro tu escreve aqueles negócios super bonitos na parede, enfim, mas... a gente tem isso, tem aqueles valores, mas no final do dia ninguém segue, né? Porque alguém colocou, era alguém que representava ali o fundador da empresa, mas não é o que de fato a empresa é. E eu nunca esqueço que o David, ele chegou pra gente um dia, que eu lembro que a gente começou uma startup, né? Então não tinha toda essa parada de planejamento. Cara, a gente tinha uma meta de chegar em 50 clientes até o final de 2016, em 300 no final de... Aí quando a gente chegou nesses números, falou, gente, agora a gente tem uma empresa. A gente precisa sentar e precisa organizar essas coisas. E aí ele chegou, eu não sei, a gente fez uma imersão, né, em 2017, assim, o primeiro planejamento estratégico que a gente tinha. Ele chegou com umas folhas com um monte de adjetivos pra gente definir os nossos valores. Quais seriam os valores? Aí nós quatro, tu tinha que pegar 10 valores e aí mostrar a todo mundo. Aí dos 10 ali, se mais ou menos uns 7, 8 não fosse muito parecido, dificilmente a nossa empresa ia pra frente. Isso, exatamente. E foi muito legal, porque desses 10 ali, muito deu parecido. Legal. E aí a gente tinha que escolher 3 que eram fundamentais pra nós, né? E foi muito, eu lembro disso bastante, que o David, ele botou no dele família. E a gente, como era, tipo, eu tinha 24 anos, 25, mas a gente não tinha as nossas próprias famílias, né? Porque eu não gosto do meu pai e da minha mãe, né? Mas, lógico. E aí ele falou, gente, o único aqui que não deu, eu vou abrir mão desse, mas eu quero que vocês saibam desde o início que a minha família é negociável. Então, vai ter momentos da empresa que isso vai acontecer, que eu não vou poder estar com vocês porque eu tenho isso aqui. Mas eu já tô avisando para vocês de início, porque a gente não vai ter problema assim. Cara, e aquilo foi revelador pra gente, assim, sabe? Eu acho que até hoje a gente tem os nossos valores lá, e foi um exercício que eu vim da administração e não sabia como fazer, sabe? Muito legal. E aí eu queria perguntar pra vocês, porque quando vocês vão contando a história, tem muito esses detalhes de cultura, de planejamento. Era algo que vocês já buscavam desde sempre? Foi meio que natural e depois vocês foram buscando essa parte de conteúdo? Como é que vocês se prepararam para estar onde vocês estão hoje? Na verdade, eu digo assim para as pessoas sem nenhuma falsa modéstia. Eu queria muito que na época houvesse um doutor de negócio. Porque a gente aprendeu muito na prática e buscando. Nessa época não tinha doutor de negócio, não tinha chat GPT, entendeu? Hoje em dia é muito mais fácil. Então, a gente teve que aprender na prática. Eu acho que veio muito dos nossos valores, da fundamentação. Eu e Bárbara também, a gente investiu sempre muito em mentoria, né? A gente foi bem ousado em sempre buscar mentores. Sempre. Então, desde quando a gente nem tinha o nome Medicine with Beauty ainda, não tinha MWB, a gente já tinha um mentor. E a gente foi buscando pessoas para caminhar com pessoas que tinham sucesso naquilo que a gente tinha, ou que poderiam nos ajudar nos passos até ao sucesso, até o que a gente queria. E a gente lê muito, Márcio? Muito. A gente é muito autodidata, muito. Então a gente aprendeu muito e lendo, porque tem muita gente que lê e não aplica, né? Então a gente lia e aplicava. A gente faz isso até hoje, a gente lê e aplica, lê e aplica. E isso acho que fez muita diferença, porque a gente foi vivendo na prática, porque o mais comum ou é que você saiba muito e não aplique, certo? Ou que você faça as coisas sem ter um embasamento correto. Sai fazendo e vê o que dá. Então a gente nunca gostou muito disso. Os dois são bem executores. Tem um perfis um pouco diferente, mas os dois são muito executores, eu e Bárbara. Mas a gente sempre executou baseado naquilo que a gente via de casos de sucesso, de estudo. Então isso fez diferença. E com relação ao nosso início, sobre quando que a gente percebeu da questão de cultura e de pessoas, na verdade, é muito forte nos nossos valores cuidar de vidas, né? Na minha consulta, para ter uma ideia, eu falo assim, a primeira coisa que eu falo é que a minha preocupação é segurança
e depois o sonho da pessoa, porque se o sonho dela não tá na segurança, a gente não tem como ir atrás. Perfeito. E depois eu falo, eu não sou um operador. Eu cuido de pessoas, eu cuido de vidas. Então isso é nosso desde sempre. A gente sempre gostou de cuidar de pessoas. E hoje eu sou um cara de frases, eu gosto de frases porque eu acho que as frases elas impactam forte e fica fácil de lembrar, né? Eu tenho uma frase que é o seguinte: não existe sucesso individual sustentável. Ninguém se mantém sozinho no sucesso. Você mais rápido, né? Mas você precisa de gente. Você precisa de pessoas que estejam com você compartilhando do seu sucesso. Então, a gente desde sempre teve essa visão. E eu acho que isso foi que foi nos moldando e foi nos levando para onde a gente chegou. Boa. E assim, a gente sempre estudou muito. Eu vou te falar, eu lembro quando a gente chegou na imersão do acelerador do Marcos Marques, que são nossos amigos Marcos e Aline, a gente caminhou com eles muito tempo em mentoria. A gente já investiu alguns milhões em mentoria. E que eu vivi o processo de ver o processo de imersão, eu falei, meu Deus, eu faço 99% do que ele fala. Mas porque a gente estudou. Eu nem sei dizer todas as fontes, só que a gente sempre leu tanto, a gente sempre estudou tanto, a gente sempre buscou, né? A gente assistia podcast, ouvia podcast, lia livro, fazia curso online, que quando a gente começou a ir para as imersões presenciais, a nossa empresa já tinha muita coisa implementada. E foi muito a dor. Quando a gente comprou o consultório e não nos entregaram, o Márcio teve que alugar um outro consultório para a Aninha estava recém-nascida dentro de casa, a gente tinha comprado todas as tecnologias, porque eu falei, sim, a gente vai dar conta. Tava todas as maquininhas lá em casa, uma equipe formada, técnica de enfermagem, secretária, 2 médicos e terapeuta, e não tinha uma clínica, porque ele não nos entregou a clínica, né, e declarou falência. E aí que o Márcio tinha que trabalhar para pagar as contas de casa, e eu falei, o que eu vou fazer? Processo. Aí eu comecei a aprender sobre procedimento operacional padrão. Meu pai me ensinou uma frase que hoje chama modelagem, né? Meu pai sempre me ensinou assim, filha, você vê alguma pessoa de sucesso? Vai e aprende com ela. Observa como ela faz, como ela se comporta, o que ela diz. E dentro dessa coisa de alugar consultório, um dos consultórios que eu aluguei foi aqui no Downtown. Eu alugava o consultório de um dentista. Eu fui no dentista para solucionar o problema do meu dente, e aí ele me convidou para trabalhar lá. E aí, quando ele me convidou para trabalhar lá, ele era um cara totalmente processual. Metodologia, processo, jornada do cliente. E eu fiquei lá um ano e pouco. E eu absorvi tudo, assim, de tipo, como é que ele se comunica, como é que ele faz, o que é pop. E eu comecei a aprender lá o que é checklist. Então, não foi nem estudo ali, missão, visão, valores, processos. Foi o Guedes, eu dou crédito para ele, meu dentista até hoje, assim, que foi a primeira vez que eu fui exposta aos processos. E a partir do momento que eu vi ele fazer, eu comecei a estudar muito. E aí, junto com o nosso primeiro mentor, que é nosso advogado até hoje, o Limarque, eu comecei a pedir ajuda para ele me ajudar a fazer aquilo. Então, quando a clínica não abriu, eu falei, tá bom, Márcio, então tu cuida das finanças, eu vou criar os processos da empresa. E aí que eu comecei a criar os processos da empresa e a gente foi caminhando nisso juntos, assim. Mas foi muito a dor, sabe? Tipo, tudo bem, então não tenho o que fazer, vamos trabalhar no que dá. E a gente foi criando os processos. Que legal ver essa trajetória de vocês, mas é bacana também ver, mesmo que às vezes não tem todas as... E acho que isso é legal que a nossa audiência também... Porque às vezes quando tu só vê o resultado final, poxa, a doutora e o doutor Márcio já fizeram os cursos primeiro, né? Foi aprendendo muita coisa, planejava, executava, dava para fazer, tinha caixa, tinha os R$300 lá, dava um passo a mais, aí trancava de novo, estuda um pouquinho, então não tem muita fórmula mágica, né? Não, o sucesso ele não tem fórmula, né? Ele não tem receita, mas ele deixa migalhas, ele deixa pistas. Então, você vai aprendendo quem tem sucesso. Eu acho que esse é um dos maiores segredos, e eu acho que na área da saúde, talvez na medicina, seja um dos maiores aprendizados que as pessoas podem ter. Porque, às vezes, por vaidade, a gente deixa de aprender com quem é nosso colega. Ainda mais médico é muito fechado, né? E aí não quer dar o braço a torcer de tipo, como é que eu vou aprender com um colega? Ele não é melhor que eu. E aí às vezes a gente deixa de aprender, quando na verdade a gente poderia e deveria aprender e crescer juntos, sabe? Explicar, né? Eu vejo o seguinte, assim, muitas vezes tem vários colegas que têm imersão médica, né? Imersão em gestão, inclusive. E aí às vezes os colegas não vão nesse tipo de imersão, mas vão em imersão de empresários que não são da área da saúde, que não têm a mesma dor, que não sabem exatamente o que a gente passa, e investem, às vezes, 10 vezes mais. E não aprendem com o cara que tem a mesma dor específica dele. Então, eu acho que essa humildade de aprender com absolutamente todo mundo é fundamental. O Augusto Cury fala o seguinte, é inteligente aprender com os próprios erros, mas é sábio aprender com o erro do outro. Então, se eu sei que tem um cara que já passou por onde eu passei, já cruzou os pontos que eu quero cruzar, e ele tá ali para me ajudar, por que eu vou dizer não? Não significa que eu não possa errar, mas a chance vai ser menor, né? Exato.
Mas aí também tem outro fator que para mim é fundamental, que é coerência. Quando a gente foi lançar o Doutor de Negócio, não tinha esse nome no início, era outro nome. E a gente é uma outra mentora, que até hoje é nossa amiga, que é a Sabrina Nunes, que ela era... Sabe quem é Boca Rosa, a Bianca Andrade? A Bia foi minha paciente todos os anos que ela morou no Rio, ela era minha paciente, e aí ela me apresentou a Sabrina. E ela falou, tu e a Sabrina, vocês vão se amar, porque ela tem uma cabeça empreendedora que nem a gente. Tarará. E uma das coisas que a Safra nos ensinou foi o seguinte, vocês querem lançar curso de gestão? Vocês têm um laboratório, vocês têm a prova, vocês fizeram. Agora vocês vão fazer esse curso internamente, primeiro de um dia, depois de um dia, 2 dias, dentro da empresa de vocês, validar para depois ir para o mercado. Então, ela nos ajudou a montar o curso, a gente montou, fez de uma imersão de um dia, fez de 2 dias para depois a gente ir para o mercado. A gente começou com pequenos e foi validando. Mas uma coisa que nos dá muito crédito é porque as pessoas olham para o laboratório e veem. Qualquer pessoa que vai fazer uma experience na nossa empresa vê que a gente vive exatamente tudo que a gente prega. Na primeira edição, as pessoas perguntavam para a Aline, para outras médicas da clínica, vem cá, mas eles realmente fazem isso tudo que eles falam aqui na imersão? E eu tenho a tranquilidade de saber, qualquer pessoa que entrar na minha empresa vê que a gente faz absolutamente tudo do que a gente fala, né? Tudo. Então, é muito importante também nesse processo de aprendizado procurar pessoas que são coerentes. Então, mentores que vivem aquilo que elas pregam, que fazem efetivamente na prática aquilo que eles estão mostrando nas empresas, porque aí você vai realmente ter resultado, né? E eu fiz, né, o doutor de negócio, então não é puxando saco, né? Mas e isso que o Dr. Márcio falou é muito verdadeiro, assim, porque eu não faço as formações muito na área médica, né? Mas no geral. E aqueles dias ali que a gente passou junto, tem muita coisa que eu faço muita coisa do G4 e tal. Cara, que vocês passam ali e ainda aplicado para a área médica, né? E às vezes por uma questão, não vou falar de orgulho, mas poder ali, vai, participa, não vou aí, enfim. Então, às vezes uma distanciazinha, tu já adquiriu um grande conteúdo e não dá o braço a torcer. E eu vejo que médico tem uma dificuldade um pouco maior de... Na área de vocês não há? Eu vejo que é bem menor. Menos. Né? Eu vejo isso na nossa área mais do gaúcho. O gaúcho é mais barrista, né? Mas quando a gente vem aqui pro Rio, pra São Paulo, pra Minas, cara, a gente tá trocando ideias até com um competidor, assim, da mesma área. Os caras, cara, a gente fez por esse caminho aqui. A gente abre o playbook e fala, cara, pra gente não funcionou. E eu vejo que às vezes pro médico é um pouquinho mais difícil de se abrir, né? Mas eu acho que é da formação desde o vestibular. Já tem uma competição, né? Concorra com o seu colega, não divida o estágio, não divida o resumo. Tem isso muito forte na medicina desde sempre, entendeu? Então, é complexo mesmo. No meu vestibular de medicina, os 2 colegas que mais estudaram comigo, que eram os meus colegas, assim, que a gente estudava junto, se ajudava, um incentivando o outro. Durante o vestibular, o cara mentiu pra mim. As notas dele pra me deixar nervoso e me botar pressão. Então, tem umas coisas que a gente fala, gente, não é possível. Mas eu acho que a gente vai amadurecendo e serve também. Serve pra gente amadurecer. O Schwarzenegger fala o seguinte: toda crise é uma oportunidade muito grande para ser desperdiçada. Então, eu acho que toda vez que você tem um momento assim, pode virar um ponto de inflexão, né? Total. Pode ser. A gente tava falando isso esses dias. O Augusto Cury chama de âncora. Você ancorar em algo. O Tony Robbins fala que é você criar uma alavanca com força suficiente para te impulsionar. Né? Então, cada um tem uma linguagem. Mas é muito parecido. Mas a ideia é sempre essa, de que naquele momento ali é um ponto de inflexão, como o Flávio Augusto lançou o livro. Então, vê que pessoas de sucesso, elas entendem que aquele momento... Você já leu a história da criação da Honda? Quem não leu ainda, eu sugiro. Leiam a história do Sr. Honda, de como ele criou a Honda. É impressionante o quanto ele foi persistente e o quanto ele soube aproveitar oportunidades quando as pessoas viam só desgraça. E ele conseguiu fazer. Então, eu acho que assim, esses momentos de dificuldade agora... Tá vivendo o Brasil num momento de muita instabilidade, né? E é uma oportunidade. É muita oportunidade. Então, a gente tem que ter clareza disso. A gente vai agora falar um pouquinho da jornada de vocês, né? Claro que é bastante coisa, mas agora vamos um pouquinho mais para a operação, para o dia a dia. E uma das perguntas que a gente tem aqui, que a gente recebeu, inclusive, que a gente mandou para a nossa comunidade, que a gente falou que ia ter com um casal de médicos, que é bem conhecido no meio de vocês, é como é que vocês fazem para dividir as tarefas e quais são os principais desafios de gerenciar a clínica de forma conjunta? Vou te dizer que de todas as vezes que a gente fala sobre esse assunto, 150% nos perguntam isso, né, amor? Pode. A gente não dividia por muito tempo, né? E à medida que a clínica foi crescendo, a gente foi tendo mais gestoras. Vocês participavam juntos de todas as decisões? Não exatamente. Não tinha uma divisão clara.
Não tinha divisão. Na verdade, o Márcio, por ser cirurgião menos presente na empresa, eu mais presente por muito tempo, ele conseguiu equilibrar um pouco isso ano passado. Porque ele fica muito tempo fora, né? Então, assim, em termos de cirurgia e tal. Mas aí chegou um momento, a gente tinha 3 gerentes na época. E o Márcio é uma pessoa gentil, ele tem uma forma de falar, uma comunicação gentil, ele é cavalheiro, né? E aí o Márcio estava dentro do banho, e aí eu trouxe um assunto para ele ali de lado de fora do chuveiro, e ele ficou tenso, ele levantou a voz comigo de uma forma que não é o comum dele. Eu vi aquela situação, então assim, eu sou essa pessoa, eu vejo a situação, resolvo, minha cabeça é totalmente resolutiva. Eu vi a situação e falei, peraí, então alguma coisa tem muito errado. Eu falei, então tá, então quando saí do banho, a situação foi a seguinte, houve uma situação de forma de pagamento, que, teoricamente, ele achou que eu tinha autorizado a gestora a fazer naquele formato. Concierge até o paciente, autorizar o pagamento ali, ou só depois do procedimento, enfim. E eu não tinha autorizado, e na cabeça dele eu tinha ido contra uma decisão que ele já tinha tomado. E ele se sentiu ofendido, enfim, aí foi uma situação ali que ele ficou exaltado, e aí ele encerrou o banho ali, eu falei, então tá, agora a gente vai sentar aqui e vai dividir as cadeiras, né? Então a gente sabe que é um organograma, então a gente vai definir quais são os teus papéis, quais são os meus papéis. Definimos, chegamos em acordo, mandei no grupo da gerência. A partir de agora, tudo que se refere a isso aqui é o Márcio, tudo que se refere aqui é a Bárbara. Entenderam? Ok, entendemos. E a partir dali a gente seguiu assim. Como o Márcio é financeiro e marketing, eu sou comercial e operacional, a palavra final é do CFO, é da COO, independente se a gente concorda ou não. Então, se ele toma uma decisão financeira que eu não concordo, mas eu tô com ele, eu não vou cobrar depois, tá vendo? E o que isso nos protege? Os nossos gestores só direcionam a palavra final daquele assunto a mim ou ao Márcio, conforme a necessidade. E aí a gente compartilha um com o outro. Ou seja, isso nos dá também a proteção de não é tipo, falei pra Bárbara, ela falou, não, vou falar pro Márcio e vice-versa. Então, as pessoas não têm nem coragem de tomar uma decisão de marketing comigo ou de comercial com o Márcio sem antes falar com a Bárbara. Então, a gente se protegeu muito assim e diminuiu um pouco os ruídos também, né, entre eles. Então, isso nos ajudou bastante nesse processo de decisão. Mas a gente fazia tudo junto, misturado. Foi num dia de, peraí, estamos começando a ter conflito interno em casa por conta disso que a gente tomou essa decisão. Perfeito. Eu acho que e a Bárbara é muito... Ela tem muita clareza, às vezes nos processos. Ela tem mais clareza do que eu nos processos de organizar. Ela é muito mais processual no pensamento. Eu sou bem processual. Até quando as pessoas perguntam, ela fala, não, o Márcio tem agenda, o Márcio é bem processual. Até o meu sogro, um tempo atrás, foi numa cirurgia, que é uma técnica que ele não faz. Ele foi assistir a minha cirurgia. E aí a Bárbara, quando ele chegou em casa, a Bárbara perguntou pra ele, e aí, como é que é, pai? O que achou dele? Não, ele é bem... todo passo a passo, todo organizadinho, porque né, a Bárbara não fica lá assistindo minhas cirurgias. Então a gente tem uma questão de processo. Mas nisso, assim, eu tenho que honrar a Bárbara porque ela me ajuda. Eu sou um cara, o meu influente é forte. Eu sou bem comunicador. Então eu tenho a tendência de acolher, de conversar, de querer conversar com todo mundo. E eu tenho uma coisa que eu preciso... Tenho trabalhado muito e preciso sempre estar me controlando, que é, eu gosto de saber de tudo. Eu sou o contrário. Não é da minha área, eu não quero saber. Exato, nisso a gente é bem diferente. Ele fala assim, amor, mas participa dessa reunião do tráfego. Eu falei, eu não tenho interesse nenhum de saber de tráfego. Zero interesse, resolve. Porque o meu perfil, e eu me identifico muito com... O Pablo Marçal é assim, né? O Pablo Marçal, ele fala que o generalista sempre vence o especialista. E eu acredito um pouco nisso. Tem viés, tem que saber onde falar isso e no que se aplica. Mas eu sempre tive essa visão assim de que é importante ter uma visão global, entender, tá sabendo o mínimo de tudo. Então, para mim... O mínimo de tudo, sim. Sim. Concordo. Entende? A empresa, o CEO da empresa tem que saber tudo, o básico. Mas então, você não tem que ir lá saber o detalhe. Isso. A tendência do Márcio é querer saber o detalhe. Então, é isso que eu tava tentando chegar. Eu gosto de saber de tudo. E aí... É natural para os meus colaboradores, às vezes, que não são da minha área e que deveriam se reportar à Bárbara com alguns assuntos, vêm abrir comigo. Então, para mim, era, como eu também sou CEO, eu tenho direito de saber de tudo. Mesmo que eu seja CFO, CMO, não sou o COO operacional da Bárbara, o comercial da Bárbara, mas eu sou CEO, eu tenho direito de saber. Só que o que acontecia? Isso gerava um ruído de comunicação, um ruído de hierarquia. Então a Bárbara sempre foi me ajudando nesse sentido de assim, não, mas por que tu escutou? Tu não deveria ter escutado isso aí. A pessoa te trouxe isso aí e você fala assim, isso é com a doutora Bárbara. É que eu tenho um princípio de lealdade, assim... Mas não é deslealdade, é porque não soava, pra mim não era desleal. Eu sei que pra ti não soava, mas pra mim, como eu tenho a questão da justiça muito forte, justiça, lealdade de palavra, se tu é meu amigo, não deixa a pessoa falar uma linha mais contra ti. Pra mim, assim, se alguém tá falando algo que é sobre... que não se refere
que se refere ao Márcio a mim... Primeiro é pra ele lá. Não, pra mim é como se eu estivesse sendo desleal a ele, entendeu? Então, assim, visão diferente, entende? uma visão... Porque pra mim, por exemplo, isso é a visão dela. Pra mim, lealdade, assim, eu escutei, eu vou lá e falo pra ela. Isso pra mim é lealdade. Eu não fui desleal ao escutar. E pra ela, o fato simples de escutar soa como deslealdade. Então, isso é uma coisa importante. A gente amadurece muito ao longo da vida aprendendo a entender como o outro pensa, como o outro sente, o que é correto para um, o que é correto... Porque, assim, nenhum dos dois está certo nem errado, digamos assim. Os dois estão certos e os dois estão errados, como diria Dilma, né? Então, assim, é só para entender, porque isso pode gerar conflito. Às vezes, a maneira de entender, de comunicar. Então, assim, como a Bárbara é bem processual, ela sempre me ajudou nisso. Então, hoje... Aconteceu algumas vezes recentemente, assim, vem uma colaboradora falar uma coisa pra mim e eu falo assim, olha, vai falar lá com a Bárbara. Já falou com a tua liderança primeiro. Vai falar lá com a Bárbara, entende? É mais ou menos como é que a gente faz hoje lá também. Até, calma, mas isso aí tu fala lá com o teu chefe. Exato. Que nem pular a hierarquia, né? Uma colaboradora vir falar comigo antes de falar com o coordenador ou supervisor ou líder. Não, eu não vou escutar. Hoje eu não tenho espaço pra nenhuma colaboradora trazer um assunto que se refere à liderança dela sem antes tentar tratar com a liderança. Então, assim, não conseguiu tratar com a liderança, como eu faço a parte de pessoas também, CRO, né? CRG, como é que é? Age. Quando a liderança se o colaborador não consegue a liderança resolver, é aí que vai pra mim. Mas eu mando ir pro líder de volta. Não, comigo não. Volta pro seu líder. Se seu líder não resolver, aí você vem em mim. Então, a gente sempre tenta manter esse fluxo, né, para que a gente tenha fluidez. O Dr. Márcio comentou ali sobre, até do influente, né, que são aqueles perfis do DISC, e eu acredito que vendo vocês devem ter os dois, como vocês são muito executores, a questão do dominante muito forte também. Sim. E aí quando empata, vocês são co-CEOs, né? Sim. E aí como é que quando tem uma decisão ali que não tá 100%, como é que vocês trabalham isso para que isso não vire um problema na vida pessoal de vocês? Tem duas coisas que são fundamentais. A primeira é ter a clareza de papéis. Isso. Então, se nós temos opiniões diferentes, mas é uma opinião do financeiro, a decisão final é minha. Perfeito. Opiniões diferentes é operacional, a decisão é da Bárbara. E uma coisa que ela falou antes, a decisão é da Bárbara, eu tô com ela, e se der errado, eu não vou chegar depois e dizer, tá vendo? É isso. Eu te avisei, nós somos um. Ganhamos junto, erramos junto. Mas sabe o que é, Felipe? Deixa eu só complementar uma coisa. Por quê? Porque quando a gente foi casar, a gente fez acordos. E dentro dos nossos acordos, a gente botou muito a questão do respeito. Então, hoje a gente toma decisões baseadas nos nossos acordos pré-nupciais. De comunicação, de perdão, de não dormir separado, de respeito ao falar, de não gritar. Então, isso a gente aplica na empresa também. Então, os nossos acordos na vida pessoal trazem esses dois na vida profissional. Então, um casal, tu não casou ainda, né? Ainda não. Então, antes de casar, vocês têm que sentar e botar as regras de vocês. Regra de relacionamento. O que é inegociável. Assim como foi as da empresa ali, o que é regra negociável, tem um manual de cultura. É isso, tem que ter. É isso. E sabe por que a gente teve isso? Que a gente viu uma coisa que é muito especial, que a maioria das pessoas não vivem, que é discipulado. Então, a gente foi ensinado sobre casamento para casar. A gente foi ensinado casados para sempre, como é que se comunica. E aí, tu tem uma situação dessa, é simples. Porque existe um acordo. Existe um porquê que a gente toma essa decisão, né? Então, e outra coisa que a gente veio aprender já aqui no Rio, e que é fundamental, é o seguinte: a gente não precisa andar em unanimidade. É muito difícil sempre ter a mesma opinião, né? E no casal já é difícil, imagina numa empresa que você tem várias lideranças. Então, andar em unanimidade é praticamente impossível. Mas você pode discordar e andar em unidade. Unidade é estamos juntos. A decisão é nossa. Eu gostaria de fazer diferente. Recentemente a gente teve uma reunião na gestão de uma das nossas empresas e a reunião foi bem acalorada, assim. A gente teve uma discussão mais forte, assim. E aí... Que é uma outra empresa que a gente é... Sociedade anônima. Nem todas as empresas a gente fala, né? Que é nosso desejo de vida, né? Ser empresário, ninguém sabe o que a gente faz. Isso. Teve essa discussão e aí uma das pessoas falou assim, olha, eu não concordo, mas eu vou abrir mão e se não der certo, tá tudo bem. Eu vou ter a sabedoria de dizer assim, tudo bem, tomamos a decisão juntos, somos um e é isso aí, entendeu? Porque a gente foi por esse caminho. Obrigado. A gente foi, aceitou, é isso aí.
E tá tudo certo. Então, eu acho que isso é maturidade, entendeu? Nem sempre a gente vai concordar, mas a gente tem que aprender a andar em unidade mesmo quando discorda. E é isso que protege. Perfeito. É isso que sustenta, porque aí você honra, você é leal, você tá junto, e se tropeçou, fala, tudo bem, dessa vez tu errou, pode ser que lá na frente seja eu que erre, e aí você vai me acolher, entende? E acho que eu fico pensando assim até na gente lá também, né? Que no final do dia, eu e os meus sócios é quase um casamento também. Não, com certeza. Com certeza. Mas É uma aliança. É uma aliança, é acho isso. que é o Alfredo que fala do G4 lá, assim, cara, é o casamento só com a parte ruim. Isso. A gente só tem que ficar brigando lá. É a aliança mesmo. E a aliança é algo que foi feito para ser inquebrável, né? O casamento, ele é uma aliança, ele não é um contrato. A gente tem contratos porque a gente se organizou em sociedade, então a gente criou contratos, inclusive, para o casamento. Mas o casamento foi criado para ser uma aliança. O contrato tem várias cláusulas de ruptura, várias cláusulas, né, contratuais, se der isso, se der aquilo, não. O casamento é uma aliança. Então, quando você está andando com parceiros assim, sócios, a ideia tem que ser de que vocês vão continuar juntos, vai quebrar pau, vai dar discussão, vai ter diferença de opinião, mas a ideia é, vamos fazer o que tiver que fazer para continuarmos juntos. Total. Essa é a ideia. Aí a empresa tem muito mais chance de sobreviver e ter sucesso. E dá pra ver muito que vocês gostam de negócios, né? Não é à toa que vocês fizeram um programa se chama Doutores de Negócios, né? E eu imagino que às vezes a vontade é grande de levar isso pra casa, conversar quando vem aquela ideia. Mas vocês hoje são pais, têm 3 crianças. E quais são os rituais que vocês criaram para que não levassem isso? Fica na clínica, vocês têm alguma... Dá para ver que a doutora Bárbara ela já é bem assim regular. Cara, a partir daqui não vai mais. Quais foram os rituais que vocês têm para que isso não extrapole a clínica? Mesmo que a ideia seja mirabolante, assim, ó, agora não é o momento, a gente tem que dar atenção. Como é que vocês se organizaram? É justamente porque a gente tem rituais, né? Então, a gente tem as noites organizadas. Então, a gente tem o que a gente faz na segunda, o que a gente faz na terça, o que a gente faz na quarta, o que a gente faz na quinta, o que a gente faz na sexta, o que a gente faz no sábado, o que a gente come em cada turno. Em cada turno e cada noite a gente sabe qual é a janta. Um dos nossos sócios de uma outra empresa nossa falou, Márcio, você vai pro céu sem escala. Porque assim, né? Ser casado com uma neurodivergente tem as suas atipias na vida. Então, né? Então o Márcio tem que conviver com as minhas atipias e faz parte. Faz parte, não, é bom. É bom, tem muitas vantagens. Tem as vantagens da falta de empatia, de não ser uma pessoa muito emotiva, mas existem as vantagens da organização. Então, como a gente tem rituais, a gente tem a segunda-feira que é o Vale Night, a gente tem a proposta de no Vale Night não falar de trabalho. Então a gente fala de sonhos, de futuro. O Vale Night Tirou, mas tá tudo certo. Tá tudo certo, a gente compensa. Isso é uma coisa que a gente também faz, a gente compensa, a gente chega lá. A gente tem o ritual também de não usar celular nas refeições, né? A gente tem o ritual de fazer perguntas específicas dos nossos filhos quando a gente tá junto. Então, na segunda-feira é o nosso tempo. Na terça-feira, a gente janta com nossos filhos. Quarta-feira, a gente tem a célula na nossa casa. Quinta-feira, aí é mais voltado para aulas e cursos que a gente dá. E sexta-feira é o sushi em família. E aí, sábado à noite é a nossa outra noite da semana. A gente tem 2 noites nossas, né? Que a gente vê DVD, música, enfim, a gente tem um tempo bem específico. Então, como a gente tem rituais, é muito difícil que a gente tenha espaço para isso. Então, a gente insere muito mais esses momentos no carro, né? Ou quando tá numa transição de uma coisa a outra, ou dentro do consultório. Mas é muito difícil, né, amor? Nas refeições, efetivamente, de casa, a gente trazer isso, a não ser que seja uma coisa que esteja muito aguda ali. Isso é muito bem organizado. E as pessoas se admiram muito. Quem nos acompanha um pouco que seja, fala assim, gente, como é que vocês fazem tanta coisa? Mas aqui a gente tem horário para É impressionante, vocês fazem coisa demais. O dia de vocês tem 40 e poucas horas. Porque a gente faz o que a Bíblia diz, que é saber remir o tempo, né? Aproveitar bem cada oportunidade. Então, a gente tem é muito organizada a nossa agenda para que as coisas funcionem. Eu sou um pouquinho mais flexível e a Bárbara é um pouco mais rígida, né? E aí, é importante que eu saiba disso. E é importante que ela saiba da minha flexibilidade. Porque aí, às vezes, ela, mesmo sem querer, se adapta a ter um pouco de flexibilidade. E eu, muitas vezes, que queria ter um pouco mais de flexibilidade, eu vou mais no quadradinho para que a coisa flua. Então, esse equilíbrio, ele vai sendo adquirido com o tempo. Mas o que faz a gente render muito é exatamente ser processual, ter ritual, organizar o tempo, não perder tempo, né? Então, todas as noites, uma coisa que a Bárbara... Claro que tem um tempo ali que limite, né? A Bárbara não chegou a citar. É que todas as noites, exceto os nossos Vale Nights, a gente coloca nossas crianças para dormir. Então a gente tem tempo com eles pelo menos 4 a 5 noites por semana,
a gente tá com eles antes de dormir, a gente lê uma história da Bíblia, a gente ora com eles, a gente conversa com eles. Então, a gente tem processos muito estabelecidos porque as nossas prioridades são muito bem estabelecidas. Então, eu gosto de dizer sempre assim, as minhas prioridades, Márcio, são Deus em primeiro lugar, o segundo é a minha esposa, não são os filhos. Isso eu te dou um conselho. Quando tu casar, a tua esposa é mais importante que teus filhos. As pessoas ficam apavoradas quando eu falo isso. Os filhos é o da doutora Bárbara? Não. Também Os filhos são na sequência. Na sequência. Então não que nos sentimentos eu me sinta assim, todas as vezes. Não, porque a mulher tem uma tendência a querer botar os filhos primeiro, mas a consciência de que esse é o padrão que a gente determinou pra gente me faz muitas vezes tomar uma decisão prática de que eu vou colocar o Márcio na frente das crianças, porque é uma decisão de como a gente quer caminhar na vida. Porque meus filhos que terão as famílias deles vão crescer, vão formar sua família. E a família que permanece é o casal, né? E se isso tá claro... Se o marido se sente honrado ou a esposa se sente honrada, ele abre, não, tudo bem. Pode dar mais atenção pro filho agora. Porque eu sei que a minha posição tá clara. Então é Deus, o cônjuge, os filhos, e aí em paralelo, um pouquinho abaixo dos filhos, os nossos pais, né? Depois, o trabalho e por último, a igreja. Aí quando você fala isso pros cristãos, os cristãos falam assim, como assim? Vai trabalhar a igreja lá embaixo, não é? A igreja não é antes, fala assim, meu amigo, se tudo isso aqui estiver funcionando do jeito certo, vai sobrar tempo pra fazer o que Deus tem pra fazer na hora. Quarta-feira à noite a gente tem a nossa célula, que é como a gente serve. Porque tá organizado e as prioridades estão claras, entende? Então acho que esse é um dos segredos. As pessoas não costumam saber de fato quais são as suas prioridades. E aí, às vezes, elas estão trabalhando que nem maluco, e daí acontece qualquer coisa e ela tem uma virada na vida. Cara, eu tô trabalhando para um monte de coisa que, na verdade, não é o que mais me importa. Não é nem o que eu queria. Eu nem sabia por que eu tava fazendo isso enlouquecidamente, entendeu? E o que é bem importante, faz muitos anos que eu e o Márcio, a gente trabalha com metas anuais. Então, a gente separa todas as áreas da nossa vida, incluindo isso tudo que o Márcio falou, a gente inclui também lazer, parte de educação, né, crescimento pessoal. E a gente faz a nossa agenda, todo 30 de dezembro a gente senta, né? É tradição nossa. Sentamos, organizamos as prioridades, colocamos as metas para cada área e a gente cria a agenda semanal, incluindo em todos os nossos dias porções pequenas de investimento nessas áreas. Por isso que assim, a gente tem o nosso tempo, né? Eu acordo às 4 para ter tempo com Deus, o Márcio às 5. E aí eu vou fazer atividade física na sequência e o Márcio vai depois. A gente toma café com nossos filhos e janta com eles. A gente tem tempo de leitura. Então, por quê? Porque como a gente tem clareza, meta, porções diárias. Isso, assim, deveria ser o normal, mas as pessoas não param para fazer isso. Total. Então, a organização é isso. E a gente também coloca o dia do nada. Então, sábado é o dia que a gente não tem nenhum compromisso. A gente vive ali. Se a gente quer ficar os 5 no sofá o dia inteiro, se a gente quiser ir na pracinha, Então, a gente também faz o dia do ócio. Para mim, criar o dia do ócio, existe intenção. Porque ficar sem fazer nada... Quando a gente tem o pensamento acelerado, também é difícil. Mas como eu entendi que faz parte da produtividade não produzir, eu consigo colocar o dia do ócio. Mas o Márcio sabe que chega domingo, final do dia, eu já preciso trabalhar de novo. Cara, Bárbara começa domingo à noite, domingo 6 da tarde, a cabeça dela já começa... Cara, fica nervosa já. E aí a gente teve que criar esse ritual também, porque pra mim, eu sou muito mais apegado. Eu gosto do contato, eu gosto... Por mim, eu faria absolutamente tudo junto com a Bárbara. O Márcio fala que eu sou uma IA. Posso falar um negócio da IA, não? Não sei. Esses dias a Bárbara tava conversando com a IA. Exato. Bom que não é ao vivo, é isso, né? Bárbara conversando com a IA, eu falei assim, cara... Eu comecei a rir, falei, é bizarro isso dela. O que foi? Eu falei... Tu conversa com a IA como se fosse uma pessoa mesmo, tipo, oi, tudo bom? Foi muito bom o texto que você fez ontem. Olha só, agora eu preciso da tua ajuda. Eu não sei o que. Eu falo assim, isso é um robô, isso é inteligência artificial, ele não tem sentimento. Então ela, tá, mas é o meu jeito. Aí, tá, tudo bem, é o jeito dela. Então a gente tem processos diferentes na maneira. Eu sou muito mais grudento. Eu gosto de estar junto pra fazer tudo. É algo meu natural e que eu tenho me policiado e aprendido a dar mais espaço pra Bárbara. A gente tem 22 anos juntos, tá? Tudo isso já. 22 anos juntos e agora... Tem quantos anos? Não é que eu sou casado com uma boa dermatologista. O Márcio fez 44 ontem e eu faço 39, dia 10 de novembro. E aí, Só que a gente tá juntos desde que eu tinha 16 e ele tinha 21. Isso aí, é isso aí. E aí, isso não é 16 para 39? Isso, 16 e 21, era isso que a gente tinha. Mas de 16 para 39 dá quantos anos?
Que é? De 16 para 39, 18 anos. 19? 19 anos. Quantos anos que eu falei? 22 não, né? 22. Então é 19 anos, né? Eu falei que a gente tinha 22 anos. Mas tem juntos. mais um namoro também. Não, desde que eu comecei a namorar com 16. É. São 19 anos juntos. Não, Ó, do 16... Não, 16 a 32. 32, não, mais é 20... 7, 22. 22? Ah, então tá certo. São 22 anos mesmo, quase 22. Ah. Que a gente tá junto. Porque não foi no 16-0, né? Foi 16 e alguns meses. Então tem quase 22. Mas o que eu fui aprendendo? Que a Bárbara precisa mais da individualidade dela do que eu. Eu prefiro estar com ela mesmo. Cara, juro. Se a gente estiver na cama, um do lado do outro, mas cada um fazendo uma coisa, pra mim já tá bom. Só de eu estar perto dela, entendeu? E ela já prefere ter o momento dela sozinha. Eu tenho aprendido cada vez mais isso. Então, no domingo à noite, eu sempre penso, cara, mais uma noite pra gente estar junto. Ela tem que ser, dá licença que agora eu vou fazer minha agenda da semana. Aí ela senta lá no espaço dela, entendeu? Organiza toda a semana dela aí. Às vezes ela pede o meu iPad, deixa eu abrir a agenda eletrônica aqui com o meu agenda de papel e ela fica fazendo as duas coisas. Então, é importante também, a gente continua crescendo. E isso é muito legal também na gestão. A gente continua crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo. Não pode achar que já sabe, porque a melhor maneira de ficar para trás é parar. Eu ia perguntar exatamente isso aqui na sequência, que é como é que vocês... Porque eu acho que quando a gente... voltando lá, a gente pensou em abrir... Porque a grande maioria da nossa audiência é médicos, né? Então tem aquele sonho de abrir o consultório, de começar a crescer. Acho que nesse início a gente, cara, só quero ter minha clínica e tal, mas os objetivos vão mudando, né? Esses dias eu escutei uma frase que me marcou bastante, até foi esse final de semana, que é o quanto tu precisa mudar para continuar sendo o mesmo. E quando tem que se reinventar, tem que fazer de novo, né? Tem que pensar como vocês, como casal, continuam evoluindo junto, assim. Vocês, a doutora falou um pouquinho ali, vocês têm os rituais, né, de final do ano e tal, mas eu vejo que em um certo momento, às vezes, a gente alcançou algum patamar ali, enfim, ou já não tem aquela mesma motivação lá do início. Como é que vocês seguem evoluindo, tendo essa constância de continuar crescendo? Meta. Tão simples quanto isso. Tão simples quanto isso. É porque tu tem que ter clareza do teu objetivo. Aí você chegou lá no objetivo, tá, e qual é o próximo? Na verdade, eu vou te dizer assim, isso eu aprendi até com o Bernardinho. Num dos masterminds que a gente fez parte, o Bernardinho palestrou. E ele falou o seguinte, cara, celebrem as vitórias de vocês. Porque eu não celebrava. E era um erro meu. Eu ganhava o Mundial de Vôlei de manhã, de tarde ou de noite eu tava fazendo reunião já com o meu time, planejando a próxima competição vivia. E não sei o quê. E enquanto os jogadores estavam lá vibrando, eu já tava com a equipe, já não sei o quê, já planejando e vendo isso, pensando... E ele falou assim, não façam isso. Celebrem, curtam. E eu aprendi isso porque eu sempre fui um pouco assim. Quando eu tava chegando na meta, eu já começava a pensar em outra coisa. Uhum. Então, eu percebi quando ele falou isso, falei, cara, eu sou assim. E aí, o que é ruim? Tu não consegue nem se alegrar suficientemente com a tua conquista, porque quando tu conquistou, antes de conquistar, já começa a perder a graça. E aí você já tá pensando na outra. Então, é muito importante que os objetivos sejam alcançados e você comemore. Tá tudo bem se você começar a planejar o próximo antes, até é bom, desde que você celebre, se permita celebrar e curtir aquela conquista daquele momento. Mas você só vai continuar crescendo se você tiver uma meta usada. Então, eu e o Márcio, a gente faz programação, o planejamento do ano, 3, 5, 10, a gente olha para 10. Eu ia aproveitar e te perguntar isso quando você falou meta, como é que faz para criar boas metas lá? A doutora estou descobrindo doutores de negócio que é a rainha do pop. Não rainha do pop, é isso aí. Não é Madonna nem Anitta, é a doutora Bárbara. É isso. A gente tem que ter a meta do ano, que a gente revisa quando o ano fecha. A gente tem a meta dos 3 anos, dos 5 anos, dos 10 anos. E a gente também tem a nossa vida fantástica. Então, quando a gente olha lá para frente, a gente vê o barco, a casa em Miami, o nananana, a gente entende o quanto a gente tem que ter na conta bancária. Então, tudo isso. E aí, quando a gente começa a ler, tipo Napoleão Hill, né? O Segredo da Mente Milionária, enfim... Quem Pensa Enriquece, esses autores que te mostram que você tem que escrever e acessar e falar em voz alta. A gente faz isso. Tá na contracapa da minha Bíblia as metas. Porque é uma coisa que eu acesso todos os dias. Então, a gente fala muito em voz alta nossas metas. E eu falo, né? Eu tenho essa coisa mais de rituais. Eu acordo com o ritual, durmo com o ritual. Eu sou uma pessoa do ritual, né? É a vela, é o cheirinho. Mas eu acredito que seja isso. A gente escrever, alinhar, alcançou, celebrar e planejar a próxima. Só que muito difícil que você vai mudar. Porque a gente faz meta baseada no propósito, no legado. Então, eu falo isso, né? Eu sei que nada do que eu faço hoje é o que eu quero estar fazendo daqui 20 anos. Nada.
Exceto uma das empresas que hoje a gente já tem posição de conselheiros, que é o que eu quero efetivamente ser. Então, a minha meta de vida é estar aqui de fora, olhando o indicador o dia inteiro e pensando em estratégia. Deixa mais com networking e eu pensando em estratégia. Mas tudo que tu tá fazendo hoje é para chegar lá. Para poder chegar. Para eu ter a liberdade geográfica, pra gente ter a liberdade do anonimato, que a gente tá na rede social desde 2012, 13 e 14, a gente apanhou tudo que tu pode imaginar. É assim, eu almejo pelo anonimato. É engraçado, porque eu tenho valor, sucesso forte. Reconhecimento e sucesso são valores fortes para mim. Mas eles são até um ponto de onde eu quero atingir. Depois deles eu quero que o sucesso, né, seja sem os outros verem, sabe? Eu tenho isso muito forte para mim. Então acho que é planejamento com meta mesmo que vai fazer a pessoa conseguir seguir crescendo. Boa. A gente já tá indo para a parte final do nosso programa. Sim. Tinha um monte de pergunta aqui, mas o papo tá tão legal que a gente vai puxando outras coisas. Esquece, depois a Carol me mata, que eu falei que tu tinha aquele negócio pra perguntar que o pessoal da audiência mandou. Mas a gente vai perguntando o que tá mais aqui, que a gente vai trocando ideia. E aí eu queria aproveitar e pegar esse gancho final ali, que você falou já um pouquinho, tu tá tanto tempo fazendo isso, né? E eu vejo que dos nossos clientes, já que a gente passou um pouquinho sobre gestão, de jornada, falou um pouco de metas, indo agora um pouquinho para aquilo, a gente deixa o melhor pro final, que é marketing e vendas. Que é o que as pessoas amam, né? Falar que elas esperam até o final para escutar. E vocês estão há muito tempo na rede social, né? E eu acho que isso melhorou, mas eu ainda vejo que tem uma restrição, assim, do médico que aparece demais na rede social, que é o médico que não opera, que é o médico que não atende. Como é que vocês lidaram com isso? Eu acho que hoje já é bem diferente, assim, porque eu vejo que às vezes o nosso cliente ele não tem nem a vergonha por causa do paciente, e sim do receio por outro colega. Sem dúvida. Como vocês trabalharam isso para conseguir criar não só essa autoridade, que eu vejo que é muito importante no marketing, mas eu vejo que vocês também têm uma credibilidade muito forte. E é isso que às vezes é difícil ter na rede social, principalmente quando o médico começa a ter medo de perder a credibilidade dele, né? Como vocês trabalharam isso? Como é que vocês lidaram com isso? Os frutos e as flores, eles são vistos na primavera. Mas eles crescem no inverno. Quietos, apanhando, frio, vento, tempestade, é lá. Vai passar isso, não adianta. Vai. Não tem jeito. Então, assim, um dos meus maiores mentores da vida é o Rocky Balboa. E o pessoal ri de mim. É um bom mentor. Porque, cara, eu penso o seguinte, né? E eu sempre tive um pouco essa visão, assim, eu vejo assim, agora, de verdade eu acho que o Rocky Balboa tem várias lições boas, mas eu vejo Paulo da Bíblia, eu vejo Jesus, eu vejo pessoas muito bem sucedidas. Se você pegar em qualquer área, grandes líderes foram pessoas que aguentaram muita pancada, reagiram quando tinham que reagir e ficaram quietos quando tinham que ficar quietos. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o marketing, esse que a gente abordou rapidamente, o que me levou a deixar de fazer foi exatamente o medo dos meus colegas. E chegou uma época, para você ter uma ideia, que eu fiquei acho que uns 4 ou 5 anos sem ir a nenhum congresso de jornada de cirurgia plástica, porque eu sabia que estava todo mundo pronto para pegar no meu pé. Não, porque o Márcio chegava e diziam... Não, foi assim... marketing, aí eu fiquei um tempão quieto e sabendo, e eu fazendo assim, vou fazer o que eu tenho que fazer de maneira ética e entregar o meu melhor. Porque, uma coisa, um adendo, a ética foi muito distorcida. O que verdadeiramente é ético e o que não é. Ético é fazer o que você tem que fazer da maneira correta e entregar o seu melhor para o seu paciente, para o seu cliente, em todas as áreas. Quando você deixa, a Bíblia diz assim, quem sabe o bem que tem que fazer e não faz, tá pecando. Então, se eu sei o que é certo e eu não tô fazendo, eu tô pecando. Então, a gente tem que entender que a ética, para mim, funciona da mesma forma. Eu fiquei muito tempo sem ir porque eu sabia que ia tomar pancada. E aí, um dia, eu tava precisando comprar material cirúrgico. E aí eu falei, cara, eu vou ter que entrar no congresso para comprar material cirúrgico que é mais barato, né? E aí eu consegui entrei e eu encontrei 10 colegas. Dos 10, 8 me cumprimentaram assim, e aí, doutor Instagram? Ou seja, o que eu fiz? Eu tive que me proteger um pouco e continuar fazendo o que tinha que ser feito. Então, quando a gente faz o que tem que ser feito, muitas vezes vai tomar pancada. Muitas vezes vai ser incompreendido. É só fazer o que é certo e continuar fazendo. Isso. Porque o que aconteceu? A Bárbara até me alertou as semanas agora. Nossa, amor,
chegou num momento que as pessoas, né, tu atingiu um reconhecimento na cirurgia plástica, as pessoas te convidam agora, e eu de verdade, eu nunca busquei isso. Na verdade, eu até... Isso é um ponto muito forte, Márcio. A gente nunca buscou nada. A gente nunca esteve num lugar com a intenção de alcançar a atenção, a visão, a ser popular, o sucesso. Pelo contrário, a gente foi trabalhando eticamente e as pessoas começaram a nos chamar. Então, porque tem gente que não, eu quero andar com o famosinho, quero fazer, não. As pessoas começaram a buscar por nós. E aí, eu acho que essa nossa genuinidade, a gente foi muito genuíno nisso, de verdade. Até porque, assim, isso é uma coisa que a gente não é puxa saco. Eu sou zero puxa saco, Márcia é zero. A gente tem zero. Nunca tivemos relacionamento. Nunca, nem quisemos, nem conseguimos. Não. Então, assim, as pessoas começaram a ver trabalho sério, a reputação conta demais. Então, a reputação profissional que tu constrói, né? O que teus pacientes falam sobre você, o que os colegas falam sobre você. Então, a nossa reputação é muito forte. E, assim, genuinamente, nunca buscar esse lugar. E hoje eu vejo o Márcio sendo extremamente bajulado, na parte que eu tô com ele lá em congresso, todo mundo vai lá, cumprimenta. E eu sei o quanto ele fugiu disso. Fugia, né? Eu falava, eu não quero ensinar médico. Porque eu sei o quanto é difícil pela inveja e competição. Eu falava isso, né? E aí eu falei, não, tudo bem, se eu não ensinar medicina, se eu ensinar gestão, marketing, liderança, vendas, aí ok, eu gosto disso. Então eu acho que foi isso, a gente fez o trabalho, o que a gente fez foi trabalhar sério, fazer as coisas da maneira como devem ser feitas e nunca, isso eu posso dizer assim, ó, nunca, nenhum de nós dois, a gente nunca tentou puxar o tapete, diminuir alguém, tomar o espaço de alguém, falar mal, nunca, a gente fez o nosso. E isso foi nos levando a que as pessoas disseram, não, poxa, legal, vocês estão muito bem, a gente quer vocês conosco. Então, acho que esse caminho, às vezes, leva mais tempo. Mas é mais sustentável. Depois ele é sólido, né? Porque ele é verdadeiro, ele é genuíno e ele é honesto, sabe? Perfeito. Não, e eu lembro assim, né? Quando eu abri minha rede social para seguidores abertos, e começou a entrar um monte de seguidor, porque na época você entrava muito, ainda mais que tinha aquele que me postava, aquilo foi me gerando uma angústia. Você falou, o que eu tô fazendo? Eu falei, peraí, eu tô fazendo com um propósito. Eu preciso crescer na rede social, porque eu preciso atender paciente particular, eu não quero atender convênio, eu preciso ter um consultório. Então, assim, eu olhava para aquela angústia e pensava no resultado. Eu lembro de estar no banco de trás de uma amiga minha no carro, tá com 6 mil seguidores no Instagram, na primeira semana que eu abri de público aberto, assim, porque aquele que já era minha paciente, enfim, minha amiga fez um post num website, repostou uma coisa no website e botou meu nome, então entrou 6 mil seguidores, eu não sabia, ela fez de surpresa, eu não sabia nem o que estava acontecendo. E aí eu lembro que assim, eu pensei, tá, que desespero, tô ficando exposta. Aí eu pensei, não, mas isso aqui vai me resultar mais paciente, que isso vai me dar liberdade, eu vou poder ter consulta, não vou ter que sair do plantão. Então também olhar para aquilo ali, pro inverno, estar no inverno, olhando pra flor florescida, sabe? Então acho que é essa visão, né, como que você enxerga a situação, faz diferença no resultado. Eu sofri retaliação demais eu lembro que quando eu comprei um Ultraformer, nós fomos os primeiros a comprar Ultraformer sem dividir, né? Da minha geração, assim. Quando eu entrei no grupo dos usuários do Ultraformer, um colega me recebeu assim, a MedSystem precisa selecionar melhor para quem vende as tecnologias. Caramba. Aí eu falei, obrigada pelas boas-vindas calorosas. E aí esse mesmo senhor, quando a gente estava na pandemia, a gente voltou da aula, né? Nós éramos speakers da MedSystem na época e somos da Galderma também. Quando eu cheguei para dar minha primeira aula, no meio da pandemia, ainda aquela coisa usando máscara, a pessoa que está sentada na minha frente foi esse senhor. E eu começava a aula com storytelling que eu dizia de pessoas que envelhecem, de um senhor que era preceptor da residência, que estava lá dando plantão aos 90 anos porque não tinha se organizado financeiramente. E aí eu tava com um senhor na minha frente que tinha me feito bullying comigo no negócio. Eu entrei pra dar aula, eu ia começar o storytelling, eu falei, como é que eu falo isso na frente desse cara? Eu falei, não, mas eu vim aqui com um propósito. O storytelling vai vincular depois pra falar de cultura, visão, missão, valores, e eu segui. Tu acha? Fotografou, fez pergunta, ficou super bem. Então, assim, quando a gente tá lidando ali com as adversidades, às vezes teu adversário tá na tua frente. Às vezes a gente tá diante da adversidade, mas se você consegue prospectar o resultado disso, tu segue, mesmo com dor, mesmo com medo, mesmo com desconforto, porque você tem clareza onde você quer chegar. E eu vou falar uma frase que é uma frase da minha mãe, que serve pra vida. Ela fala o seguinte, um casamento é feito de 2 bons perdoadores. Isso. Então, saber perdoar, não quer dizer que você vai continuar andando com uma pessoa, talvez, mas você fica livre. Se você não perdoa, você não fica livre, você fica amarrado. E nos negócios é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter maturidade. Pra perdoar. Total. Muito bom.
A gente tinha um monte aqui, mas eu vou fazer uma que o pessoal pede mais, tá? Tá. Que é sobre vendas. Perfeito. Vocês tiveram uma trajetória muito bacana. Quem começou, vocês devem ter pacientes que começaram com vocês pequenininho, lá naquela primeira. Hoje. E hoje estão na clínica lá, super linda lá, que se der tudo certo, vou lá te fazer uma reunião lá, de conversa. Vamos. E óbvio que não tem como comparar, é outra estrutura, é outro processo e é outro custo também. E eu vejo que uma das dores mais fortes dos nossos clientes é conseguir cobrar o paciente, né? Ou subir esse valor. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês preparam esse terreno para isso? Porque às vezes o paciente está com a gente há tanto tempo e aí, poxa, subiu um pouquinho e ele quer te trocar por alguma outra coisa, né? Como é que vocês trabalham essa comunicação com o paciente? Como é que se posiciona? Eu lembro que até na imersão dos doutores de negócios, lá uma das primeiras coisas que você falou assim, quem é que ligaria para a secretária agora e aumentaria 5%, né? E como é que vocês trabalham isso, assim, ou como é que vocês perderam também essa dificuldade? Não sei se era uma coisa que vocês já tinham antes do passado de cobrar o paciente, que eu vejo que do médico é complicado, né? Porque como ele tem esse avatar do cuidador também, depois lá cobrar ele tem essa dificuldade, né? O médico é treinado para ter medo. Medo de perder o paciente. Vocês não podem errar, né? Diferente um pouquinho da gestão que dá para dar uns errinhos. Errou, tu corrige. Mas o médico é treinado para ter medo de errar em cirurgia, medo de errar no procedimento, medo do Conselho Federal de Medicina, medo do colega ao lado, medo de não ter sucesso, medo de ficar dando plantão. O médico é feito para ter medo. E um dos medos é: não posso gostar de dinheiro. Gostar de dinheiro é errado. Então, acho que esse é o grande problema dos médicos, de cobrarem aquilo que eles merecem cobrar. Quando a gente entende, e isso a gente trabalha muito com os nossos alunos, quando a gente entende o nosso valor e o valor do que eu entrego, eu tenho mais autoridade para cobrar o que eu acho que é correto. Por exemplo, eu sou cirurgião plástico. Eu faço uma cirurgia numa paciente que transforma a vida dela, e eu olho para ela e pergunto assim: se eu te desse uma Ferrari, você queria voltar a ser como você? Ela: não. Então tua cirurgia vale uma Ferrari. Então eu acho que a gente entender isso faz a diferença para que a gente consiga não ter medo de passar o preço. Claro que, à medida que a gente vai crescendo e que a gente vai tendo mais ofertas e oferecendo mais, o valor do que eu entrego cresce. Então, se o valor do que eu entrego cresce, o preço também sobe. Muitas vezes, muita gente continua conosco, mas muita gente, infelizmente, não vai nos acompanhar. E não é questão de ninguém ser melhor ou pior, é questão de momento do negócio. Então, posicionamento dói. Faz parte, a gente vai perder alguns para alcançar outros, né? Então, quando isso é bem claro, você vai aos poucos subindo o preço. Então, para quem é colega que está assistindo a gente, 2 conselhos: não deixe de aumentar os seus preços. Sempre através de geração de valor. Gere valor para que possa aumentar o preço. E o segundo, não aumente demais muito rapidamente. Tem que aumentar aos poucos. Porque senão você perde 100% do seu público. Então você tem que ter inteligência nessa migração. Mas tem que aprender a gerar valor. Por que no fim do ano, as pessoas, no ano novo, as pessoas aumentam o preço e todos os clientes acham normal? Porque foi criada uma percepção de valor de que de um ano para o outro as coisas sobem de preço, tem que corrigir a inflação do ano. Então, automaticamente no nosso cérebro, tudo bem, é normal subir o preço nesse ano. Ou então, outro valor: abri uma clínica nova, as pessoas esperam que o preço mude. Reformei toda a clínica, comprei uma tecnologia nova. Tudo que gera percepção de valor te dá autoridade para cobrar mais. Então a gente vai trabalhando na entrega de valor para que a gente possa subir os preços. E aí tem 2 coisas que a pessoa tem que trabalhar no interno dela: merecimento. Então, merecimento é desenvolvido. O ser humano se sabota. Então, o natural do ser humano é autossabotagem. Isso é o natural. Como eu vou me sabotar? Então, o merecimento é desenvolvido. A gente trabalha merecimento dos nossos filhos desde pequenininho. Eu levo meus filhos no salão e eu falo: isso é trabalhar merecimento. Você deixar a pessoa fazer uma massagem na sua cabeça, nas suas mãos, lavar o seu cabelo. Isso é merecimento. Você merece ser cuidado. Você merece cuidar do seu corpo. Você merece. Então, merecimento é um trabalho. E segundo, a relação com o dinheiro.
Então, a relação... É linda essa história. Meus pais, eles têm uma relação muito bonita com o dinheiro. Eles ganham muito dinheiro, mas também são muito desapegados. Vivem, viajam, enfim. E aí, quando meu pai foi comprar a clínica de Porto Alegre, que é uma clínica grande, a gente tem lá até hoje, meu pai, ele pegou o dinheiro todo em dólar e ele fez uma torre, assim, com dinheiro. E ele celebrou aquele dinheiro, celebrou aquela conquista, colocou nós 4 na sala, eu, meu irmão, minha mãe e ele, para celebrar e mostrar que aquele era fruto do trabalho dele, que através daquilo ele ia comprar a clínica. Então, a visão que eu fui criada de dinheiro é boa. Só que a maioria das pessoas não tem visão boa de dinheiro. E aí tem um livro, gente, que, na minha opinião, quem tem dificuldade com dinheiro, que o Marcos falou, todo mundo deveria ler, é aquele livro, Os Segredos da Mente Milionária. É um livro que fala sobre mentalidade em relação ao dinheiro. Se o dinheiro é suja... Então, assim, é um livro simples, um livro de 200 páginas, que quem tem uma visão de estrutura do dinheiro deveria ler, porque faz a mudança. É isso que o Márcio falou. Então, para mim, além de tudo que o Márcio falou, percepção de valor, marca, gradativo, trabalho e merecimento e a relação com o dinheiro. Acho que, para mim, esses são pontos bem importantes. Perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta antes da gente fazer o nosso encerramento, que eu acho que é uma coisa que pega muito os nossos clientes, seja quem está querendo abrir a sua clínica, o seu consultório, quem já está bem estabelecido no mercado, que a gente vem percebendo o quanto o mercado médico está crescendo pra caramba nos últimos anos. A gente tem uma perspectiva de até 2035 ter 1 milhão de médicos, então vai ficar mais competitivo. A gente tem essas outras especialidades entrando. E aí a minha dúvida para vocês é como é que vocês acreditam que será o maior diferencial competitivo de uma clínica de alta performance nos próximos anos? O que vocês acham que vai mudar? E o que vocês acham que isso aqui vai se manter? Vamos ver se a gente vai dizer a mesma coisa. Eu consigo falar nos próximos 3 anos. Isso. Porque depois a gente sabe que inovação, a gente olha por tempo, né? É muito orgânico. É a hiperpersonalização, para mim, é um dos pilares fundamentais. 3 pilares, vamos ver se a gente vai falar os 3 pilares iguais. Então, hiperpersonalização, que é realmente a gente tratar o cliente como único. Então, para mim, isso é um dos pontos fundamentais. O conceito que a gente tem entendido, como soft living, né? Que é as pessoas buscarem por soluções rápidas, por soluções que geram mais conforto, que geram mais pertencimento e gerar no seu cliente o senso de tribo. Então, as pessoas entenderem que aquela empresa é uma extensão delas. Tanto aqui dentro dos nossos eventos de Upfront Sales, né? O conceito que eu trouxe para o ano que vem é isso. Eu quero que as pessoas tenham cada vez mais experiências com a nossa empresa para que não existe na mente delas outra possibilidade a não ser a MWB. Então, na minha opinião, vamos ver o que o Marcos vai dizer. A hiperpersonalização, o soft living, que é fazer as coisas de forma rápida, menos dolorida, com uma experiência mais única, né? Priorizando o seu cliente. E o terceiro, gerar o senso de tribo e pertencimento. Eu tenho esse último, eu tenho um outro. Eu acho que... Mas os primeiros 2 são os mesmos? São os mesmos. Eu acho que a hiperpersonalização, todo mundo gosta de se sentir especial. Então, todo mundo tem que ser tratado de forma especialmente especial. Aquele livro que virou filme, que é aquele cristão que ele encontra com Deus, que ele perde a cabana. Tem um momento que ele tá conversando com Deus e aí ele olha pra Deus assim, o pai que tinha perdido a filha, né? Ele olha pra Deus e fala assim, mas todo mundo é especial pra você? Dela, sim, todo mundo é especialmente especial. Então, tipo, você tem que tratar todo mundo como sendo especialmente especial e isso é possível mesmo. O soft living, cada vez mais, claro, as pessoas querem menos trabalho, com mais entrega, com menos esforço possível, com o maior resultado possível. E uma facilitação nisso. E é wellness, né? Que você vai falar wellness. E o outro é acessibilidade. Acessibilidade. Eu acho que as pessoas... Porque dentro do soft living a gente tem que incluir longevidade, que é o ponto fortíssimo nos próximos anos. As pessoas estão pensando em longevidade da melhor maneira, com o menor atrito possível, menor esforço, mas chegando na longevidade, né? Então a gente vê, por exemplo, que hoje... muitos jovens não vão mais pra festa, eles preferem fazer um café da manhã, então assim, a mentalidade mudou bastante. Sim. Mas eu acho que pensando em termos de negócios, tem um enfoque, isso que a gente tá falando, um enfoque de pessoas, né? Mas pensando em termos de negócios, mostrar que é acessível faz muita diferença, porque principalmente para os grandes negócios, para os high tickets, né? Não pessoas high tickets, mas pelos negócios que cobram mais, porque entregam, tem uma proposta de valor mais alta, né? Para esses negócios não basta mais
na minha opinião, e nos próximos anos acho que vai ficar mais forte. Não basta mais apenas se posicionar como sendo realmente de valor muito alto. Você vai ter que, assim, tudo bem, o meu valor, a minha entrega é muito alta, mas é possível que você alcance, e eu vou criar possibilidades para que você alcance, mesmo que você talvez não enxergue o que hoje você pode alcançar, mas eu vou te mostrar que é possível, e eu acho que isso vai sustentar, porque na minha opinião, pelo menos dentro do Brasil, a tendência, se tudo continuar como está, é um achatamento da classe média, é um achatamento do poder de compra da classe média, que é quem mais consome isso, porque o percentual de ricos ou muito ricos é menor. Então tudo bem, se você é muito, muito nichado para esse público e você consegue dentro desse nicho ganhar dos concorrentes, maravilhoso, você pode cobrar caríssimo e tá tudo bem sem dar muito acesso. Porque, inclusive, tem negócios que trabalham ao contrário. Eles não dão acesso e por isso eles se valorizam mais, né? Eles, por exemplo, a Porsche trabalhou nisso, a Rolex trabalhou nisso nos últimos anos. Até de exclusão, né? Da exclusão, exatamente. Tipo assim, não, a Hermès, né? Você não pode comprar essa bolsa aqui se você não tiver essa e essa e essa. Então, mas eles começam dizendo, mas se você comprar a primeira pulseira... É isso. Então, eles têm acessibilidade. Eles têm acessibilidade. Eles têm um produto de $500. É isso, eles têm o produto de entrada. Eles têm... Ah, não consigo comprar um Rolex, mas você vai comprar um Tudor primeiro, depois você comprar um Tudor, você vem aqui comprar um Rolex. Você vai entrar na fila para comprar o seu primeiro Rolex. Enfim, tem uma maneira de se fazer isso. Mas é isso, eu acho que você tem que mostrar que, assim, eu tenho muito valor, mas eu tenho uma porta de entrada para você mesmo, para você que acha que não tem. Então, eu acho que isso vai ser um ponto fundamental para os negócios daqui para frente. Muito bom, obrigado. E agora a gente deixou para o final, tá? Porque o nome do nosso podcast é Prontuário de Gestão, né? Tava falando para vocês nos bastidores, que é como se fosse uma conversa, óbvio que não é uma consulta médica, mas aqui a gente troca uma ideia e no final a gente dá um prontuário, né? Uma prescrição do que deveria ser feito. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Como é o final da nossa terceira temporada, quando a gente começou a pensar nesse programa, a gente tinha essa possibilidade de eu fazer um jogo rápido. Então, para finalizar a terceira temporada, já que é um casal nesse trabalho junto na gestão e no dia a dia aí da família, a gente vai fazer uma brincadeira com vocês, tá? Que é, eu vou falar alguma coisa, quem tal coisa. E aí, se a doutora Bárbara falar eu ou ele, e eu terminei, vocês falam junto. Tá bom. Combinado? Ok. Vamos tentar fazer? Vamos. Então, acho que tu tá me colocando num risco grande pra essa noite, mas tá tudo certo. Em casa a gente já sabe quem manda mais. É óbvio. Agora a gente vai ver aqui na gestão. Então, vou fazer a primeira aqui. Quem chega mais cedo na clínica? Eu. Bárbara. Boa. Quem costuma resolver os pepinos mais rápido? Bárbara. Os dois. Os dois. Ó aí, ó. Deu uma moral. Acho que Bárbara, não? Acho que depende do tipo de problema, porque é dividido. Boa. Cada um resolve bem os seus, é verdade. Quem é mais calmo quando tudo dá errado? Márcio. Eu. Quem fala mais vamos com calma? Márcio. Eu. Quem fala mais vamos pra cima? Bárbara. Quem é mais ligado em números e indicadores? Os dois. Os dois gostam muito. Quem é mais criativo nas estratégias de marketing? Bárbara. De marketing? Depende. Nas campanhas é Bárbara, no marketing geral sou eu. A gente é equilibrado. Até nisso, até o marketing a gente divide. Vocês estão se dando muita moral um pro outro. Geralmente nos jogos o pessoal discorda. Quem é mais exigente com a equipe? Eu. Bárbara. Quem é mais emocional nas decisões? Márcio. Eu. Quem tem mais ideias inovadoras? Bárbara. Bárbara. Quem fala mais de trabalho fora do horário? Bárbara. Quem é mais detalhista nas apresentações e reuniões? Bárbara. Quem é mais sonhador, pensa grande? Bárbara. E quem é mais pé no chão? Márcio. Eu. Quem cede mais nas discussões? Eu. Nas discussões, não. Não vamos criar um problema que eu já tirei o Vale Night de vocês. Quem cede mais sou eu. Nas discussões? Eu nem gosto de discutir. Exatamente. Aí, ó. Viu? Cedeu, ó. Quem tem mais espírito de líder? E os dois, acho que os dois são bem líderes. De maneiras diferentes, nossa liderança é diferente. Nós somos os dois. E pra gente fechar, quem é que disse vamos abrir a clínica primeiro? Quem disse? Tem um episódio que pode ser um argumento pra deixar claro, porque os dois sempre andaram juntos. A gente não decide separado, tá? Mas teve um momento que aconteceu uma coisa forte que eu falei assim: eu vou sentar agora e vou fazer isso aqui.
E nós vamos fazer isso aqui agora, na sala. Eu acho que aquilo ali foi uma maneira de a gente alavancar. De alocar. De alocar. Alocar a consultório. É isso. A clínica, na verdade, não foi nenhum de nós dois. A gente passou por uma situação desafiadora, que a gente até falou no doutor de negócio, que uma médica falou, a Bárbara tem que ir, mas tu fica, Márcio. E aí o nosso advogado, que foi o nosso primeiro mentor, ele falou pra nós dois, chegou a hora de vocês abrirem a clínica de vocês. Ele falou, não, já passou da hora de abrir a clínica de vocês. Na verdade... Me deu o estalo. Eu acho que a gente juntos ali foi amadurecendo, né? Chegou no momento que ele falou, realmente, a gente tem que fazer isso, e fez conta junto e vamos pra cima. E só pra gente fechar aqui, pra terminar num clima de união, quem ama mais tudo que construiu junto? Quem ama mais? Quem ama mais tudo que Acho que Bárbara. Bárbara? Acho que é os dois. Não, eu acho que na parte profissional é Bárbara. Eu acho que na parte não profissional sou eu. E na parte profissional é Bárbara. Porque eu sou muito razão, né? Boa. Doutores, obrigado, viu? Obrigada. Te adorou o episódio. Obrigado mesmo pela gente. disponibilidade de você. Eu sei como é corrida, ainda mais conseguir juntar vocês dois. Então, obrigado pelo tempo. Eu sei que o tempo hoje é a coisa mais valiosa que a gente tem, então... que bom que deu pra gente gravar esse episódio. E eu queria deixar pra vocês como é que esse pessoal que gostou, como é que tá... a grande parte da nossa base já conhece vocês. Mas pra alguém que não conhece, quiser seguir, quiser conhecer a parte dos doutores de negócio também, como é que faz pra encontrar vocês? Primeiro a doutora Bárbara, depois o doutor Márcio, pra gente manter aí o cavalheirismo. É isso aí. DRA Bárbara FCG, @doutores de negócio. É isso aí, gente. O meu é DR Márcio Wallace, mas a parte de gestão, negócios, marketing... é no @doutores de negócio. O que é bom de nos seguir é porque vai ver na prática como a gente faz, né? Então, no Doutores de Negócio, a gente traz conteúdo, ensina, e vocês veem o conteúdo aplicado nas nossas mídias, nas nossas contas pessoais, que na verdade são profissionais, né? Perfeito. Não sei se vocês quiserem deixar uma mensagem final também dessa parte de empreender em casal, se tem alguma coisa que a gente não falou que vocês gostariam de deixar para a audiência. Acho que é o que a gente falou várias vezes, né? Definam papéis, andem juntos mesmo quando vocês não tiverem em acordo e sejam bons perdoadores. Acho que são 3 pontos que são bem especiais. Eu acho que o segredo é de ser bom perdoador e de saber a diferença entre unidade e de estar sempre com a mesma opinião, né? Unanimidade. Acho que quando você anda em unidade e entende que você tem uma aliança e entende quais são as suas prioridades, elas vão te levar para o foco certo. Mas se você não tem clareza de prioridade, cada hora você decide para uma coisa. E aí dá problema. Então, ter clareza de prioridade e saber que você tem uma aliança com a pessoa. Tá falando do empreendedorismo em casal. Então, você tem uma aliança que vem antes do negócio, né? Perfeito. E aí, naturalmente, as coisas terão que se resolver porque nós vamos ter que resolver. Não tem outra sorte. É isso aí. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, né? Durante essa terceira temporada. Foi muito legal para mim estar com vocês aí, falando um pouquinho sobre gestão, marketing, vendas. E não esqueçam de seguir o Prontuário de Gestão, sigam também o @gestãods e nos vemos na 4ª temporada. Até mais!